Então você que tem a sua Bíblia, abra ela no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Amém? Nós hoje vamos meditar um pouco sobre a mulher de Ló. E antes de nós passarmos a palavra, como é bom nós termos louvado o Senhor Jesus, exaltado o santo nome dEle, através das canções, através da onde nós derramamos as nossas vidas na presença dEle. E o louvor, ele direciona as nossas vidas, faz parte do culto, e nós entendemos que é algo maravilhoso. Então você que tem a sua Bíblia, abra ela aí, todos acharam? Nós vamos ler do versículo 28 ao versículo 32. O texto é muito grande, nós vamos pegar do 28 ao 32, e o texto que vamos pensar é o 32, onde Cristo fala: lembrai-vos da mulher de Ló, tá bom? Então você que tem, acompanha a leitura, por favor. Diz assim, do 28: como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Amém? Então, amados, aqui está o texto, onde Cristo ele está falando com os seus discípulos, e ele está tratando sobre a sua vinda. E algumas coisas nos chamam a atenção nesse texto. É claro que nós vamos recair sobre o que ele diz, que é: lembrai-vos da mulher de Ló. Se o próprio Cristo diz para nós fazermos algo, é porque nós precisamos de fato pensar sobre aquele assunto, trazer à memória aquilo que ele falou. Por exemplo, Cristo ele diz na noite em que ele foi traído que nós devíamos participar da ceia do Senhor em memória dele. Então é algo que nós temos que pensar, meditar, trazer aos nossos entendimentos aquilo que está incumbido dentro daquilo que Jesus nos orientou. E aqui, nesse texto, o que temos é a volta de Cristo. Cristo falando com os seus discípulos, e Cristo dizendo para nós essas coisas que devia nós nos atentarmos. É claro que o versículo 27, ele vai dizer que, como no versículo 28, ele vai dizer como da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. As pessoas que cercavam Ló viviam as suas vidas tranquilamente. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, seguiam as suas vidas como se o dia do juízo não fosse chegar. Viviam como se um dia nós nunca nos apresentaríamos diante de um juiz, de um juízo. Assim também é como a nossa geração. Essa geração que está aqui hoje, nós pregamos sobre a segunda vinda de Cristo. Nós pregamos sobre o juízo final. Nós tentamos alertar aos homens para uma vida de eternidade. A nossa vida aqui, ela é muito curta.
Às vezes nós pensamos, poxa, 70 anos, o que é 70 anos? O que é 80 anos? Diante de uma eternidade. A nossa vida é muito curta. Vira e mexe, eu converso com os amigos no serviço. E é interessante que nós todos parece que tínhamos o mesmo pensamento. Nós conversando, nós falávamos assim: eu não vi a hora de fazer 18 anos. Havia algo dentro de nós. Não, nós queríamos fazer 18 anos porque assim nós seríamos livres. Faríamos o que nos desse na telha. Não precisaríamos mais pedir autorização para os nossos pais. Poderíamos ir para qualquer lugar. Poderíamos fazer qualquer coisa. E quando você faz 18, de repente você está com 41, que nem eu. De repente você está chegando na reta final da vida e você fala: poxa, já se passou 40 anos. O que eu tenho para frente é mais 20. E olhe lá. Eu tenho mais 20 Natal para comemorar. Eu tenho mais 20 Ano Novo para comemorar. Isso se eu chegar lá. Eu tenho mais 20 aniversários. Olha como a vida é curta quando nós começamos a pensar dessa maneira. E quanto mais perto do fim nós chegamos, mais estranho fica pensar sobre isso. Pois quando nós olhamos para os nossos pais, que estão um pouquinho mais avançados que nós, o que nós falamos? Talvez seja só mais o último aniversário. Talvez seja só mais o último Ano Novo. Talvez seja o último dia das mães. Talvez seja o último dia dos pais, que nem o ano passado eu comemorei com meu pai, esse ano já não vou comemorar. Esse ano ele fez aniversário e eu já não comemorei com ele. É muito rápido, é assim. E o que a Bíblia nos diz é que esses homens viviam dispersos. Comiam, bebiam, trabalhavam, viviam a vida não pensando no amanhã. E é interessante que o lema da nossa geração é o quê? Viva hoje como se não houvesse o amanhã. Não é isso? As pessoas não dizem isso? Faça tudo o que te dá na telha hoje. Viva o agora. Faça tudo hoje, porque o que importa é o hoje. O que importa é o agora. A nossa geração, ela não pensa na eternidade. Aonde nós passaremos a nossa eternidade? Para onde nós iremos? Céu ou inferno? 70 anos é muito rápido. Isso se chegarmos lá. Pois eu conheço amigos que já morreram. Conheço pessoas que perderam seus pequenos filhos de colo. Perdemos amigos que perderam seus filhos. Conhecemos pessoas que perderam seus bebês ainda no ventre. Conhecemos pessoas que perderam seus filhos nos primeiros anos de vida. Conhecemos pessoas que perderam seus filhos na adolescência. Conhecemos pessoas que perderam jovens. A vida é muito rápida e as pessoas não se atentam que a vida é um sopro. E a Bíblia diz isso muito bem para nós. O que a Bíblia diz? O homem, a vida do homem é como a erva do campo que de manhã existe, à tarde não existe mais. É como a neblina da manhã. Você já viu a neblina da manhã? Você sai de manhã, 7 horas da manhã, está aquela neblina. De repente você passa por ela, olha para trás, a neblina já não está mais lá. Assim é a nossa vida. A nossa vida, ela é muito curta, ela é muito rápida. E o que Jesus está dizendo para nós diante disso? Ele está falando: olha, eu vou voltar. Haverá uma segunda vinda, que eu virei buscar a minha igreja. E quando eu voltar para buscar a minha igreja, será que eu encontrarei fé na terra? Será que existirá fé na terra? Porque o amor de muitos está se esfriando. Já não existe mais amor paterno, já não existe mais amor materno, já não existe mais amor fraternal.
Essas coisas estão se esvairindo. Essas coisas estão deixando de existir. O amor pelas coisas de Deus nessa geração tem sido a coisa mais difícil de se encontrar. E quando eu falo de amor por Deus, tem que ser realmente um amor pela palavra dEle. É como eu disse, eu sempre costumo dizer isso aqui. Quantos livros da Bíblia você leu esse ano? Sendo que o menor de todos os livros tem metade de uma página. Agora deixa eu te perguntar, quantos stories você já leu esse ano? Quantos status você já leu esse ano? Quantas postagens você já leu? Quantos vídeos de 1 minuto você já assistiu? Vê como nós invertemos os valores. E Cristo está dizendo para nós aqui, Ele está dizendo, olha, aqueles homens viviam para si, preocupado com as suas coisas, com os seus afazeres, não incluíam Deus em nada. Casavam, davam-se em casamento, plantavam, esperavam germinar, nascer, crescer, ia lá e colhiam. Mas só que a Bíblia, ela nos alerta para algo eminente. Ele diz que em breve o Filho do Homem virá. O Filho do Homem, ele vai vir. E no meio disso tudo, Cristo diz algo para nós que nos chama a nossa atenção. Ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Agora, amados, há poucas advertências nas Escrituras mais solenes do que acabamos de falar. Quando Cristo diz para nós, lembrai da mulher de Ló, para nós é uma advertência solene. O Senhor Jesus Cristo, Ele faz com que os nossos olhos se voltem para essa mulher. Ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Amados, a esposa de Ló professava com seus lábios a verdadeira religião. Sabe qual é a coisa mais terrível que tem acontecido na nossa geração? São os crentes nominais. São aqueles crentes que dizem que são crentes. É como os católicos. Sou católico, mas eu não sou praticante. Ele é só católico nominalmente. É o nome que se dá. Sou católico. Muitos da nossa geração têm dito, eu sou crente, nominalmente. Então essa mulher de Ló, ela professava com seus lábios a verdadeira religião. Seu marido era um homem íntegro. Ló, se nós lêssemos só a parte que narra de Ló, lá no Antigo Testamento, o que nós falaríamos de Ló? Não, Ló agiu pelos olhos. Ló não pode ser um homem íntegro. Ló não pode ser um homem justo, temente a Deus. Pois quando Abraão pediu para ele escolher, ele olhou com os olhos, escolheu a melhor parte, onde estava Sodoma, e deixou a outra parte para Abraão. Então ele não pode ser alguém íntegro. Mas é importante que a Bíblia sempre mostra a história completa dos servos do Senhor. Então quando nós olhamos para 2 Pedro 2,8, nós descobrimos que Ló, ele era um servo de Deus. Ele era um homem íntegro. Ele deixou Sodoma com ele no dia da sua destruição. Essa mulher de Ló, ela deixou Sodoma com Ló. Quando Ló começou a caminhar, quando Ló ouviu a mensagem que a cidade seria destruída,
Quando essa mulher ouviu que haveria um juízo de Deus sobre aquela cidade, quando ela ouviu dos anjos que Deus executaria juízo sobre Sodoma, destruiria aquele local, quando Ló começou a correr, quando Ló começou a fugir, quando Ló começou a ir para fora de Sodoma, essa mulher deu os primeiros passos ao lado do seu marido. Por um certo tempo, ela acreditou naquilo que os anjos haviam falado. Por um certo tempo, ela olhou em mesma direção que o seu marido. Por isso que a Bíblia diz que o marido é a coluna da casa. É por isso que a Bíblia diz que a mulher tem que estar submissa aos maridos. É por isso que Deus colocou o homem para ser o cabeça da mulher. Enquanto essa mulher estava caminhando, correndo, fugindo de Sodoma, olhando para o mesmo lado que o marido, ela não seria julgada. Mas enquanto ela corria, enquanto ela deixava com ele, no dia da destruição, ela simplesmente, amados, olhou para trás, em direção à cidade, em desobediência à ordem expressa de Deus. Não é interessante que todo problema do homem, todo problema do ser humano, todo problema do homem é em obedecer a palavra de Deus? Deus, ele falou para Adão não comer da fruta, era só ele obedecer a palavra de Deus, mas ele foi incrédulo. Deus, ele orienta Ló e a sua família a não olhar para trás. Era uma ordem direta, era uma ordem expressa de Deus. Mas o que aconteceu, amados? Ela simplesmente ignorou a palavra de Deus. E sabe qual é a pior coisa que nós fazemos quando nós ignoramos a palavra de Deus? É achar que é uma coisa boba. O que é só olhar? Fala para mim, o que é só olhar? Esses dias eu vi um pregador famoso dessa nova geração dizendo: se Deus deixou você olhar, se Deus deixou você tocar, se Deus deixou, é que Ele vai... Não é isso. Não é isso. Devemos fugir desse tipo de pregação. Amados, veja como é sutil a obediência. E muitas das vezes na nossa vida, há áreas da nossa vida que nós achamos que é bobagem. O que é só um olhar? O que é só não obedecer? O que é só fazer uma coisinha tão bobinha? Isso aqui na nossa geração, isso aqui não é nada. Tem gente que faz pior. O nosso problema é sempre olhar para as pessoas e não para Cristo. Eu sou crente, a outra pessoa é crente, mas ela faz pior do que eu. Lembre-se, o mundo hoje está cheio de crente hipócrita. O mundo hoje está cheio de crente nominal. Isso significa o quê? Diz que é crente, se veste como crente, frequenta uma igreja que diz que é de crente, mas no fundo ele não é crente, ele não nasceu de novo. Por isso tome cuidado quando nós olhamos quem nós pegamos por referência. Mas olha o que a palavra de Deus está dizendo. Essa mulher, ela desobedeceu com um simples olhar. Lembra que nós falamos no último culto a bondade e a severidade de Deus na salvação? Deus é soberano. Então veja, amados, o que a Bíblia diz. Essa mulher estava indo com o seu marido, estava focada com o seu marido, estava debaixo da palavra de Deus. Mas essa mulher, enquanto estava correndo, ela olhou para trás. E ao olhar para trás, a ira de Deus caiu sobre ela. O julgamento de Deus a alcançou, mesmo ela estando fora da cidade. Porque a desobediência de Deus,
Quando nós desobedecemos Deus, é algo terrível. Ela morreu imediatamente. Ela morreu imediatamente porque desobedeceu a Deus. As pessoas dizem, mas Adão, quando desobedeceu a Deus, também morreu. O salário do pecado é a desobediência é a morte, a incredulidade é morte. Algumas pessoas dizem, Deus mentiu, porque Adão não morreu, ele morreu. Quando Adão pecou, 3 tipos de morte entrou na terra. A primeira delas, morte espiritual, ele foi expulso do paraíso. A segunda, a morte carnal. Ele andou por um tempo vivo, mas depois morreu, voltou ao pó. E a terceira tipo de morte é a morte eterna, aquela morte que nós seremos lançados no lago de fogo, no inferno. Esse é o tipo de morte que não se morre. Então, quando Adão caiu, esses 3 tipos de coisa vieram sobre a humanidade. Quando a mulher de Ló desobedece, ela morre imediatamente. Ela olhou para trás. Agora, eu te pergunto, era só uma olhada. Será que Deus não poderia ter aliviado a barra dela? Será que Deus não poderia ter agido de maneira mais branda com ela? Será que Deus não poderia ter negociado a sua palavra? Pois é assim que a nossa geração pensa. Poxa Deus, eu tenho feito tudo tão certinho, só nessa parte o Senhor vai implicar comigo? Quer dizer então que se eu não obedecer essa coisinha aqui, só essa daqui, olha, eu tenho obedecido todas as outras coisas. Será que eu abri mão desse pequeno detalhe? A sua ira cairá sobre mim? Sim, cairá. Veja, essa mulher olhou. E esses dias também eu ouvi uma pessoa dizendo assim, olha, o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, é um Deus severo, é um Deus irado, é um Deus que mata as pessoas mesmo. Mas no Novo Testamento não. No Novo Testamento é um Deus de amor. No Novo Testamento é um Deus de paz. Fala isso para Safira e Ananias, que ao depositar a oferta não completa, morreram. Fala para mim, é no Novo Testamento, já fazia parte da igreja de Atos. Aquele casal, ele não precisava ter vendido a sua casa. Eles não precisavam, não era uma ordem dos apóstolos, vai lá, vende tudo e traz, não. Mas eles olharam alguém, invejaram aquele alguém e falaram, vamos fazer igual, para ficar bonito, para todo mundo ver e falar de nós. Mas depois, bateu o arrependimento. Olha, a casa é nossa, o dinheiro é nosso. Que tal nós dar só uma parte e guardar a outra? Aí elas foram lá levar a outra parte. Isso é no Novo Testamento, tá? Quando chegou no pé lá dos apóstolos, morreu. Entrou o outro. Antes que ele soubesse o que tinha acontecido, morreu também. É no Novo Testamento. Então, amados, veja, Deus ele não muda. Deus é amor no antigo, Deus é amor no novo. Deus é justo no antigo, Deus é justo no novo. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então a mulher de Ló, talvez por um segundo, ela pensou, o que é olhar? O que é não dar a oferta toda? O que é só comer um fruto? Veja que o pecado nos engana. O pecado diz para nós que as coisas que fazemos são bobinhas. As pessoas acham que o pecado é algo simples, é algo banal. Eles dizem, não, é só uma coisinha. É só uma coisinha à toa. Deus não vai implicar com isso. Eu não creio que Deus vai implicar com isso. Então essa mulher, ela olha para trás. E imediatamente ela morreu. Todo mundo conhece a história. Ela se transformou em uma estátua de sal.
E o Senhor Jesus Cristo, amados, a utiliza como um exemplo para a sua igreja nos dias de hoje. Ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. É uma advertência solene, amados. Quando consideramos a pessoa que Jesus menciona, Ele não nos convida a lembrar de Abraão. Ele não nos convida a lembrar de Isaac. Ele não nos convida a lembrar de Jacó, ou Sara, ou Ana, ou Ruth. Não! Jesus, Ele escolhe alguém cuja alma estava perdida para sempre. Ele clama a nós: lembrai-vos da mulher de Ló. Não é estranho que Cristo, Jesus, Ele falou mais sobre o inferno do que sobre o céu? Será que isso não nos alerta? E olha o que Ele está fazendo agora conosco. Ele está dizendo para nós: lembre daquele que perdeu a sua alma, lembre daquele que desobedeceu, pense naquilo, o quanto isso é grave. É uma advertência, amado, solene. É uma advertência quando nos consideramos sobre o tema de Jesus. Ele está falando da sua segunda vinda, amados. Quando virá o julgamento do mundo. Ele está descrevendo o estado terrível de desespero no qual muitos serão achados naquele dia. Ele diz: olha, a vinda de Cristo será como a de um ladrão. Ninguém espera quando o ladrão vai vir. O ladrão, ele te avisa: ó, vou passar lá hoje, tá? Vou roubar sua casa, deixa aberto para mim. Não. Jesus, ele diz que a vinda dele vai vir como o ladrão. Cristo está falando sobre a sua segunda vinda. Ele está dizendo para nós lembrarmos então da esposa de Ló. Ele está dizendo para nós que na sua segunda vinda, quando ele virá para julgar o mundo, ele está descrevendo o estado terrível, amados, de muitos. E não digo no mundo, eu digo na igreja. Os últimos dias estão na sua mente? Você esse ano pensou no julgamento final? Eu sempre digo aqui, estamos já no 7º mês, no finzinho do 7º mês. Quando foi o dia que você acordou e falou assim: hoje pode ser a vinda de Cristo? A minha alma anseia por isso. Hoje é o último dia que eu viverei. Cristo derramará sua ira logo em seguida. Daqui a pouquinho eu vou ouvir as trombetas soando. Daqui a pouquinho eu vou ver o meu nome no céu. Quando foi a última vez que você pensou sobre isso? Esse último dia tem estado em sua mente? Quando Ele nos diz: lembrai-vos da mulher de Ló, Ele está dizendo para nós: pensem na segunda vinda. Pense no último dia do julgamento. As igrejas têm se reunido para falar de coisas vãs, coisas inúteis, coisas desta terra, deste mundo, para agora. É triste vermos igrejas, cristãos, que não pensam na segunda vinda de Cristo, não pregam sobre a segunda vinda de Cristo. É tudo sobre conquistar aqui, vencer aqui, ser glorificado aqui. Mas o que Cristo está falando com nós, o que Ele está fazendo conosco, é fazer com que nós olhemos para a eternidade e lembrarmos da mulher de Ló e ver que essa mulher correu por algum momento com o seu marido, mas ela só olhou. É uma advertência, amado, solene. Lembrem-se disso quando nós pensamos na pessoa que a faz, que é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, amados, Ele é amoroso, misericordioso, compassivo. Ele é aquele que não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, como está lá em Isaías 42:3. Ele lamentou a incredulidade de Jerusalém. Ele orou pelos homens que o crucificaram. Contudo, amados, Ele julga
proveitoso nos dar essa advertência solene nessa noite e nos fazer lembrar das almas perdidas. De fazer lembrar que hoje, nesse mesmo momento, milhões, milhares de pessoas estão adentrando ao inferno. E tudo que essas pessoas hoje nessa noite queriam, sabe o que é? Estar sentado onde você está, ouvindo a palavra que você está ouvindo, dando a atenção que você está dando. Porque essa é a palavra de vida eterna. Muitos hoje nessa noite estão adentrando ao inferno. E dariam tudo que eles tinham e possuíam por um segundo do que você está tendo hoje nessa noite. Então, amados, é importante para nós. Ele lamentou, ele chorou, ele orou, ele disse para nós: lembrai-vos então da mulher de Ló. É uma advertência, amados, solene sim, quando nós pensamos nas pessoas para as quais ele primeiramente dirigiu essas palavras. Para quem Jesus dirigiu essas palavras primeiramente? O Senhor Jesus estava falando aos seus discípulos. Ele não estava falando para os escribas. Ele não estava falando para os fariseus que o odiaram. Mas ele estava falando para Pedro, Tiago, João. E hoje nessa noite ele está falando para vocês. Ele está falando para nós. Ele está falando para mim. E muitos outros que naquela época o amaram. Sim, muitos naqueles dias amaram ele. Mesmo para esses, ele julga proveitoso, amados, uma palavra de preocupação eterna. É algo que a nossa geração não tem. A maioria dos cristãos não tem preocupação eterna. Eles têm preocupação do dia a dia, como as pessoas que viviam em torno de Ló. As pessoas estão preocupadas com o que comer, com o que beber, com o que vestir, com o que comprar, aonde eu vou dormir. E Jesus, ele diz que os ímpios buscam essas coisas, mas os filhos de Deus buscam em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas da terra vos serão acrescentadas. Então, para nós, amados, ele está dizendo: se preocupe, tenha uma preocupação eterna. Ele nos diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos. É uma advertência solene. Guardem isso nos vossos corações. Quando nós consideramos a maneira que ele falou, ele nos diz somente assim: cuidado, não sejam como a mulher de Ló. Não sejam. Ele usa uma palavra diferente. Ele diz: lembrai-vos. Ele fala como se nós corrêssemos o perigo de esquecer esse assunto. Ele fala como se nós corrêssemos o perigo de nunca lembrarmos da mulher de Ló. E eu pergunto para você hoje nessa noite, no decorrer da sua vida inteira, quando você parou um dia da sua vida para se lembrar da mulher de Ló? Quando? Quando foi a última vez que você sentou e pensou na mulher de Ló e as implicações que isso tem? Então, é como se ele falasse para nós que nós corremos perigo de esquecer esse assunto. Ele incita as nossas mentes preguiçosas, a nossa mente curta, a nossa falta de interesse para nos lembrarmos da mulher de Ló. Ele nos ordena a manter o caso fresco em nossos corações. Ele diz que é para nós mantermos fresco esse assunto em nossas mentes. Eu te pergunto nessa noite, esse assunto é algo fresco em sua mente, em seu coração? Quando eu falo vocês, eu me incluso, tá, gente? É que eu estou falando para vocês, é fica estranho
mas eu vou tentar colocar eu no assunto para não achar que eu estou falando só para vocês. Nós pensamos nisso? Nós deixamos esse assunto fresco? Isso está fresco em nossas memórias? Ele nos ordena manter isso muito fresco. Ele faz um clamor a nós. Ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Agora, consideremos, amados, o privilégio. Consideremos alguns privilégios religiosos que a esposa de Ló desfrutou. Você já parou para pensar nisso? Nos dias de Abraão e Ló, a verdadeira religião, a religião salvadora, era escassa na terra. Não havia ainda a Bíblia, pastores, igreja, credos ou mesmo missionários. O conhecimento de Deus estava limitado a alguma família agraciada. A maior parte dos habitantes do mundo estava vivendo em escuridão, em ignorância, em superstição e em pecado. Amados, você já parou para pensar nisso? Abraão e Ló eram os únicos representantes na face da terra da religião verdadeira. E essa mulher estava lá. Não havia outro lugar que a Bíblia nos mostra. Ela fazia parte das poucas famílias que estavam diante do Deus vivo e verdadeiro. É um privilégio. É um privilégio para nós estarmos aqui hoje, ouvindo essas verdades que em outros lugares são difíceis de pregar. É um privilégio para nós. Agora, se você está dando de ombro porque eu estou falando, não posso fazer nada. Um dia a conta chega. Cristo ele diz que o profeta não tem honra na sua própria casa. Mas, pensem comigo, não havia nada disso. Talvez não houvesse um em 100 que contasse com tal bom exemplo e com tal convivência espiritual, tal clareza de conhecimento e advertências tão claras como a esposa de Ló, comparada, amados, com os milhões de criaturas do seu tempo. A esposa de Ló era uma mulher agraciada, por assim dizer. Ela teve um homem religioso como marido. Ela também teve a Abraão, o pai da fé, diante dele, que era o tio, como tio através do matrimônio. Essa mulher teve bons exemplos de homens de Deus. A fé, o conhecimento e as orações desses dois homens íntegros, porque a Bíblia fala isso, não poderiam ter sido desconhecidos daquela mulher. É impossível que ela pudesse ter morado em tendas com ele durante tanto tempo, sem saber de quem eles eram e a quem eles serviam. Religião para eles não era nenhum negócio formal. Era o princípio governante de suas vidas e a razão de suas ações. Tudo isso a esposa de Ló deve ter visto e conhecido. Sim, este não era um pequeno privilégio, pode ter certeza. Quando Abraão recebeu as promessas, a esposa de Ló provavelmente estava lá. Quando ele construiu sua tenda entre Ai e Betel, é provável que ela estivesse presente. Quando os anjos vieram a Sodoma e advertiram seu marido para fugir, ela os ouviu, ela viu aqueles anjos. Quando eles os levaram pela mão e os conduziram para fora da cidade, ela era um daqueles que eles ajudaram a escapar. Mais uma vez eu digo hoje, nessa noite, estes não eram privilégios pequenos. Contudo, amados,
Quais foram o resultado positivo dessas experiências? De todos esses privilégios no coração dessa mulher, qual foi? Qual foi o proveito para ela? Sabe, amados, muitas pessoas querem os milagres, muitas pessoas querem as providências de Deus, mas não querem Deus. Muitas pessoas querem vir à igreja para serem abençoadas. Muitas pessoas querem vir na igreja fazer campanha. Muitas pessoas vivem em prol disso. Para quê? Muitas pessoas querem ter experiência com anjos. Não, eu quero ver anjo, eu quero ver anjo, eu quero ver anjo. Tem uns que diz que até vê. Duvido, mas não diz. Tem um anjo aqui com uma bandeja, o outro está com não sei o quê, com outro treco aqui, o outro anjo está com outro treco ali. Tem gente que até escala anjo. Quero 2 anjos aqui, quero 2 anjos ali, quero um anjo lá não sei aonde. Tem pessoas que querem e buscam essas experiências, mas essas experiências são inúteis. Pois estamos vendo alguém que teve uma experiência real, factual. Alguém que a Bíblia diz que viu realmente 2 anjos, que andou com 2 homens íntegros de Deus, que viram a conduta deles, que esses homens cultuavam esse Deus verdadeiro. E que proveito isso teve? Isso quero dizer nessa noite: salvação individual. Deus está nos dando o privilégio de ouvir o Evangelho pregado, sem mistura. Um Evangelho simples, que te prepara para o céu. Um Evangelho simples que te fala da cruz de Cristo, do sacrifício ao seu favor. Amados, não adianta ser filho de pastor. Não adianta ser casado com pastor. Não adianta ser irmão de alguém que é crente. Não adianta sua mãe ser crente, evangélica. Não adianta. Não adianta você vir de uma grande linhagem de cristãos. A salvação é espiritual. Não adianta você ser criado dentro da igreja. Não adianta você ser batizado, casado dentro da igreja. Não adianta você vir em todos os cultos e isso não mudar a sua vida verdadeiramente. Não adianta. Veja essa mulher, o tanto de privilégio que ela tinha, amados. Mas o coração dela continuava duro. Nenhum, nada, apesar de todas as oportunidades e meios de graça que Deus deu a ela, todas as advertências especiais, a mensagem do céu, ela viveu e morreu sem a graça de Deus, sem Deus, impenitentemente e descrente. Os olhos do seu entendimento nunca foram abertos, sua consciência nunca foi realmente despertada e estimulada. Sua vontade, amados, nunca foi verdadeiramente trazida a um estado de obediência a Deus. Suas afeições, seus desejos, sua vontade, seu intelecto não foram mudados, nunca foram fixadas nas coisas do alto. A forma de religião que ela teve foi mantida por conveniência e não por um verdadeiro sentimento. Era uma capa usada para agradar o seu marido e não por qualquer senso do seu valor. Ela fez como outros ao redor dela na casa de Ló. Ela se conformou aos costumes do seu marido. É dia de ir para o culto, vamos para o culto. Faziam por fazer, caiu no automático. É dia de sacrificar, vamos sacrificar. É dia de matar vamos. É dia de cantar louvor, vamos cantar. É dia de cultuar, vamos cultuar. Mas só protocolarmente falando. Não tinha valor. Ela fez como os outros ao redor. Ela não fez nenhuma oposição à religião dele. Ela se permitiu ser conduzida passivamente por ele. Mas em todo o tempo o seu coração estava em pecado diante de Deus. Ela servia só de aparência. Ela estava no lugar de culto do marido, mas não tinha seu coração alcançado pelo Deus do marido dela.
Veja como isso é importante, como isso é impactante, porque Deus está dizendo para nós nos lembrarmos dessa mulher hoje, nessa noite. O mundo estava no seu coração, o seu coração estava no mundo, era uma entrega por completo, e muitas das vezes nós somos assim. Essa mulher estava com o coração no mundo, e o mundo tinha o coração dela em suas mãos. Neste estado ela viveu por muitos anos, e nesse estado decadente, descrente, ela morreu. Amados, em tudo isso há muito mais a ser aprendido. Eu vejo uma lição aqui que é de maior importância nos nossos dias. Você vive em tempo em que há muitas pessoas vivendo igual a esposa de Ló, em nossa geração. Ouça, pois a lição que o caso dela nos ensina. Aprenda que a mera possessão de privilégios religiosos não salvarão a alma de ninguém. Você pode ter vantagens espirituais de todo tipo. Você pode viver e gozar das mais ricas oportunidades e meios de graça, como nós falamos no culto passado. Você pode vir a esse culto, você pode sentar nessa cadeira, você pode ouvir a palavra do Evangelho. Mas se isso não penetrar o seu coração, se isso não fizer com que você nasça de novo, que você consiga ver os pequenos detalhes na sua vida que precisa ser alcançado por Deus, para não ser como a mulher de Ló, é só uma olhada, é só olhar, é só comer o fruto, é só não dar a oferta toda, é coisas pequenas. Veja, amados, precisamos levar isso muito a sério. Precisamos hoje nessa noite sim levar isso muito a sério. As oportunidades e os meios de graça foram dados àquela mulher. Você pode desfrutar, amados, da melhor pregação e das instruções mais verdadeiras. Você pode morar no meio da luz. Você pode morar no meio do conhecimento, da santidade e a boa companhia. Tudo é possível, contudo, você ainda pode permanecer não convertido verdadeiramente. Você pode participar de todas essas coisas e nunca nascer de novo. E estar perdido para sempre. Jesus, certa vez, ele falou para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Nicodemos era um mestre. Nicodemos frequentava a sinagoga. Nicodemos ensinava a palavra a Torá. Nicodemos participava dos cultos, dos rituais. Mas ele não era nascido de novo. Eu ouso dizer, amados, que essa doutrina parece dura a alguns de vocês. Eu conheço a ideia de que eles não querem nada mais do que os privilégios religiosos para decidirem ser cristão ou não. Eles não são que eles devem ser no momento. Eles concordam com o que nós falamos, mas a posição deles é tão difícil. Eles argumentam, e suas dificuldades são tantas. Dai-lhes um cônjuge crente, dai uma amizade cristã, dai um patrão crente para ele, dá a eles a pregação do Evangelho, os privilégios, e então eles caminharão com Deus. Alguns dizem, né? Dá um pai crente para essa criança, para ver se ela não vai ser uma boa pessoa no mundo. Dá um patrão crente para essa pessoa, para ver se ele não serve a Deus. Dá um cônjuge crente. Dê todos os meios de graça. Dê todos os privilégios. Dê tudo isso. Eles não são o que eles são, amados. Dê todos esses privilégios e então eles conhecerão a Deus. Algumas pessoas pensam, tudo isso é um engano.
uma completa ilusão, amados. Para salvar almas é requerido muito mais do que privilégios religiosos e espirituais. Joabe era o capitão de Davi. Geazi, amados, era o criado de Eliseu. Demas era companheiro do apóstolo Paulo. Judas Iscariote era discípulo de Cristo. Imagine você ter Cristo como seu pregador, seu mestre. Imagine você ver o que Judas viu, participar do que ele participou e no fim perder a salvação, perder a sua alma. Então é importante nós vermos isso hoje nessa noite, amados. Deus, ele pode dar a uma pessoa um marido temente, íntegro, fiel. Deus, ele pode dar a uma pessoa pregadores excelentes da palavra de Deus, louvores cristocêntricos, e ainda assim essa pessoa pode não ouvir e nunca ter nascido de novo. Há uma advertência solene hoje nessa noite para nós. Precisamos ouvir o Evangelho. Precisamos aprender o que nós estamos aprendendo hoje nessa noite. Para que algo aconteça no coração do homem, precisa muito mais do que isso, como nós falamos. Geazi era criado de Eliseu. Judas Iscariotes de Cristo. E Ló teve uma esposa mundana e incrédula ao seu lado. Todos eles morreram em seus pecados. Eles baixaram a cova, apesar do conhecimento, advertência e oportunidade. E todos eles nos ensinam que os homens necessitam não só de privilégios espirituais, eles precisam da graça do Espírito Santo. E eu rogo ao Espírito Santo hoje nessa noite, que mexa em seu coração, que te quebrante, amados. Vamos valorizar nossos privilégios religiosos nessa noite, mas não vamos descansar completamente neles. Vamos desejar ter o benefício deles em nossas atividades, mas não vamos colocá-los no lugar de Cristo, nunca. Vamos usá-los com gratidão a Deus, se Deus nos der, mas nós preocupemos em que eles produzam algum fruto em nosso coração e vida. Se eles não produzem o fruto, se eles não produzem o bem, eles seguramente causarão dano a nós. Eles cauterizarão a nossa consciência. Eles aumentarão a responsabilidade das nossas almas. Eles agravarão a nossa condenação. É como eu falei, uma vez eu fui pregar num lugar e eu sabia que eu ia pregar uma vez só. E eu falei assim, olha, eu sei, amados, que hoje eu estou aqui, eu vou pregar hoje, mas eu sei que eu nunca mais vou voltar aqui, tá? Eu sei que o que eu vou pregar para vocês será uma prova no último dia do julgamento. Se tudo que eu falar for verdade e vocês continuarem em seus pecados, o que eu pregar vai ser uma evidência contra você no tribunal. Agora, se tudo que eu pregar for falso, vocês estão absolvidos e todas as pragas do livro cairão sobre a minha vida. Duro é o julgamento para quem prega a palavra de Deus. Mas eu falei isso naquela noite e nunca mais voltei lá. Eu espero que Deus tenha misericórdia daquelas pessoas, porque eles nunca poderão falar para Deus que nunca houve alguém que falou o Evangelho para eles. E hoje nessa noite, a mesma coisa. Hoje nessa noite, se tudo que eu estou pregando for mentira, vocês estão absolvidos. Vocês estão livres. Mas se tudo que eu preguei for verdade, pensem com carinho. Pensem, reflitam, lembrem da mulher de Ló. Lembrem da mulher de Ló hoje nessa noite. Vamos usar isso com gratidão
com o coração agradecidos a Deus, porque hoje Ele nos está dando o seu evangelho, a sua graça. Hoje você está diante de um pregador que está mais preocupado com a sua eternidade do que o bem momentâneo de agora. Você poderia estar em uma igreja que hoje o pregador estaria mais interessado na sua bênção, na sua vitória, na sua conquista, no seu triunfo. Tantas balelas. Talvez as pessoas estariam dizendo para você que você iria conquistar, que esse ano seria o ano mais maravilhoso e mais triunfante da sua vida. Mas se você não abandonar os seus pecados, se você não rever o seu cristianismo, você estará perdendo a salvação eterna. E hoje eu estou mais preocupado com a sua salvação, com a sua eternidade, do que qualquer bem comum hoje que esteja faltando na sua vida. Por isso, amados, devemos agradecer a Deus. E para terminar, já estou terminando, falta só mais um ponto, tá? Rapidinho. Nada, amados, endurece mais o coração do homem do que uma familiaridade estéril com as Sagradas Escrituras. Nada. O mesmo fogo que derrete a cera endurece o barro. O mesmo sol que faz a árvore viver e crescer, seca a árvore morta e a prepara para ela ser queimada. Como eu disse, nada endurece mais o coração de um homem do que uma familiaridade estéril com as Sagradas Escrituras, do que ouvir o Evangelho. Uma vez eu digo, não somente os privilégios que fazem as pessoas cristãs, mas a graça do Espírito Santo. Sem isso, amados, nenhum homem jamais será salvo. E para encerrar, eu peço aos que leem esta passagem hoje comigo, que considerem bem o que eu estou dizendo nessa noite. Você vai para a igreja do Senhor A ou Senhor B? Você o considera um pregador excelente? Quando você vai a uma igreja, seja lá de quem for, pregador A, pregador B, você considera um pregador excelente? Você se deleita com os seus sermões, com as suas pregações? Você não pode ouvir nenhum outro com o mesmo conforto? Você aprendeu muitas coisas desde que você começou a participar do seu ministério? Você considera um privilégio ser um dos seus ouvintes? Tudo isso é muito bom, é um privilégio, é uma dádiva. Eu seria grato se ministros como o seu fossem multiplicados na terra. Mas afinal de contas, o que você recebeu no seu coração? Você já recebeu o Espírito Santo de fato? Se não, você não é melhor que a esposa de Ló. Você já nasceu de novo? Se não, você está na mesma situação do que a esposa de Ló. Eu peço para os filhos de pais crentes que gravem bem o que eu estou dizendo. Você que é filho de um pastor, você que é filho de um cristão, ser filho de pais crentes é o mais elevado dos privilégios dos homens, pois torna-se o alvo de tantas orações. Realmente é uma bênção aprender o Evangelho na nossa infância, ouvir falar do pecado, de Jesus, do Espírito Santo, santidade, céu, inferno, desde o primeiro momento que podemos nos lembrar. Mas cuidado, para que vocês não permaneçam estéreis e infrutíferos no meio de todos esses privilégios. Precavenham-se para que seus corações não permaneçam duros. Comer o pão da vida é ter testemunho do Espírito Santo nos seus próprios corações. Você tem que ter arrependimento próprio, fé própria, santificação própria, nascimento espiritual próprio. Senão, vocês não serão melhor que a esposa de Ló. Eu peço a Deus, amados, para encerrar, que todos os cristãos professos destes dias
possam aplicar estas coisas em seus corações. Que nós nunca esqueçamos que os privilégios sozinhos não podem salvar ninguém. Luz e conhecimento, pregações fiéis, meios abundantes de graça e a companhia de pessoas santas são todas grandes bênçãos de Deus e vantagens para nós. Feliz é aqueles que os têm, mas no final de tudo, há uma coisa sem a qual privilégios são inúteis: a graça do Espírito Santo. A esposa de Ló teve muitos privilégios, mas não teve a graça de Deus em seu coração. Que hoje, nessa noite, você possa sair daqui com esse pensamento, refletindo sobre a esposa de Ló. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai amado, obrigado, Senhor, porque o seu evangelho foi pregado. Que a tua palavra, que o teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações, para a honra e glória do teu santo nome. Amém, Jesus.